Alguns dos antigos atores de Hollywood não eram apenas ricos. Eles eram tão ricos que deixariam muitos dos atores mais ricos de hoje humildes. Elizabeth Taylor ganhou tanto dinheiro que agora pode ser considerada a bilionária de Hollywood clássico. Ela não foi a única. Houve outros também. Aqui, vamos explorar os atores mais ricos da era dourada de Hollywood. Os números definitivamente vão te surpreender. Marilyn Monroe. Oh, minha querida. Quando você pensa naquela loira encantadora no vestido branco, não pode deixar de se lembrar da única e inigualável Marilyn Monroe. Mais do que apenas um rosto bonito, Marilyn deslumbrava o público com seu charme natural e atração irresistível na tela. Apesar de arrecadar cerca de 3 milhões de dólares em ganhos ao longo de sua carreira no cinema, seus hábitos de gasto extravagantes significavam que, no momento de sua morte, seu patrimônio estava avaliado em modestos 800 mil dólares, longe da opulência que se poderia esperar. Ajustado para os dólares de hoje, esse valor aumenta para cerca de 7 milhões de dólares, provando que, mesmo em meio a grandes sucessos de bilheteria, seu legado financeiro foi reformulado por uma tendência a gastar em roupas, joias e presentes extravagantes. Marilyn não estava satisfeita apenas com sua carreira cinematográfica. Ela também se aventurou na produção e deixou uma marca indelével como lançadora de tendências. Enquanto sua magia na tela cativava milhões, foi sua vida fora das telas, cheia de glamour, desilusões e mistério, que nos deixou questionando o verdadeiro custo da fama. Em um mundo onde fortunas podem ser tão passageiras quanto um segredo sussurrado, o patrimônio póstumo dela floresceu em um símbolo de encanto duradouro e estilo icônico. Então, embora sua conta bancária possa não ter refletido seus lucros de blockbuster durante sua vida, o legado de Marilyn Monroe continua a brilhar, nos lembrando que, às vezes, o verdadeiro tesouro está nas memórias e na mística que perduram muito depois da cortina final. Chamada. Fiquem atentos para mais histórias repletas de estrelas. E lembrem-se, cada ícone cintilante deixa para trás uma história que vale a pena ser recontada. Joan Crawford. Entre na era de ouro de Hollywood, onde o nome Joan Crawford ressoa como um chamado irresistível para todos que anseiam por glamour clássico e ambição implacável. Um ícone com mais de 80 filmes em sua carreira, Crawford não apenas dominou as telas, mas também redefiniu a arte dos negócios, ganhando um patrimônio líquido de cerca de 2 milhões de dólares durante sua ilustre carreira, que, ajustado para os dólares de hoje, salta para aproximadamente 17 milhões e meio de dólares. Ela era uma força a ser reconhecida. Desde seus primeiros dias até seus contratos inovadores com a MGM e a Warner Brothers, Crawford constantemente chamava a atenção, garantindo acordos lucrativos que cimentaram seu status como uma titã da indústria. Sua atuação em Mildred Pierce não apenas lhe rendeu um Oscar, mas também um lugar no coração de fãs e críticos, provando que o verdadeiro talento transcende o tempo. Com cada papel, ela misturou intensidade pura com elegância refinada, estabelecendo o palco para um legado que ainda ressoa nos corredores da história de Hollywood. As negociações inteligentes de Joan e sua determinação inflexível fizeram dela uma pioneira para gerações de atrizes, e sua carreira permanece como um testemunho do poder de reinvenção e persistência. Então, ao olharmos para trás em sua carreira brilhante e os acordos que definiram uma era, fica claro que Joan Crawford não era apenas uma estrela. Ela era a realeza de Hollywood, eternamente imortalizada nos anais da lenda cinematográfica. Fique ligado para mais histórias icônicas e mantenha viva a magia da tela prateada. Greta Garbo. Volte à era glamurosa dos filmes mudos e maravilhe-se com a enigmática Greta Garbo, cujo próprio nome ainda evoca uma aura de mistério e elegância atemporal. Descoberta na adolescência por um diretor visionário, Garbo rapidamente ascendeu ao estrelato, cativando o público com performances que desafiavam o comum. Em 1928, ela estava recebendo uns impressionantes 270 mil dólares por filme, um valor que deixou a indústria em choque e estabeleceu um precedente para futuras protagonistas. No auge de sua ilustre carreira, seu patrimônio líquido foi estimado em impressionantes 3 milhões de dólares, o que, ajustado pela inflação atual, traduz-se em surpreendentes 40 milhões de dólares. Mas Greta não estava apenas satisfeita com o sucesso na tela. Ela era igualmente astuta fora do set. Evitando o estilo de vida típico de Hollywood, ela voltou sua atenção para investimentos lucrativos em arte e ações. Mas,
pressionando um tesouro que solidificou ainda mais seu legado financeiro. Seu gosto refinado e arte fina, e abordagem judiciosa à gestão de riquezas permitiram-lhe criar um legado que brilhava tão intensamente quanto suas performances lendárias. Mesmo quando ela se afastou das telas de cinema, sua habilidade financeira continuou a falar volumes sobre uma mulher que sabia que a verdadeira riqueza está tanto no talento quanto nos investimentos atemporais. Fiquem ligados para mais histórias repletas de estrelas. E lembrem-se, a magia de Hollywood não está apenas nos filmes. Está nas fortunas construídas nos bastidores. Spencer Tracy. Quando você fala da era de ouro de Hollywood, o nome Spencer Tracy ressoa como o crescendo de uma melodia atemporal. Com uma carreira que abrange mais de 70 filmes icônicos, Tracy não apenas cativou o público com seu charme e gravidade despretensiosos, mas também construiu uma fortuna invejável ao longo do caminho. Celebrado como um dos atores mais versáteis do cinema e vencedor do Oscar de melhor ator 2 vezes por clássicos como Capitães Corajosos e Marujo Intrépido, seu patrimônio líquido foi estimado em cerca de 5.710 mil dólares. Uma quantia que sobe para quase 50 milhões de dólares nos dias de hoje. O sucesso de Tracy não foi um mero golpe de sorte. Foi o resultado de décadas de dedicação, movimentos estratégicos de carreira e um compromisso inabalável com a excelência. Cada filme não apenas solidificou seu status como uma potência de talento, mas também encheu seus cofres com ganhos que abriram caminho para um estilo de vida luxuoso, raramente visto em Hollywood. Além de seu brilho na tela, sua visão de negócios e escolhas judiciosas fora das câmeras ampliaram ainda mais sua riqueza, tornando-o um verdadeiro ícone de sucesso financeiro e artístico. Seu legado é um lembrete de que, quando a paixão encontra a perseverança, até as estrelas mais brilhantes podem alcançar uma fortuna que resiste ao teste do tempo. Fique atento para mais histórias icônicas e mantenha a magia de Hollywood viva. Clark Gable. Entre no reino da verdadeira realeza de Hollywood com o inimitável Clark Gable, amplamente celebrado como o rei de Hollywood. Com uma presença magnética e um charme robusto que definiu uma era, Gable estrelou clássicos atemporais como E o Vento Levou, e uma infinidade de sucessos de bilheteria que o transformaram em um nome conhecido. Suas atuações marcantes não apenas conquistaram os corações de milhões, mas também se traduziram em um legado financeiro extraordinário. No auge de sua fama, o patrimônio líquido de Gable foi estimado em impressionantes 11 milhões e 400 mil dólares, uma quantia que, ajustada para os dólares de hoje, chega a cerca de 100 milhões de dólares. Esta imensa fortuna foi construída em uma carreira marcada por papéis poderosos, negociações de contratos inteligentes e uma série de negócios lucrativos que definiram novos padrões na indústria cinematográfica. A jornada de Gable da tela prateada ao auge do sucesso de bilheteria foi marcada por sua capacidade de cativar o público com cada fala e cada gesto, tornando-o um verdadeiro pioneiro da grandeza cinematográfica. Sua riqueza não era apenas um reflexo de seu talento, era um testemunho de sua influência incomparável em Hollywood e de sua habilidade em transformar cada oportunidade em ouro. Fique atento para mais histórias icônicas e mantenha a magia de Hollywood viva. Mary Pickford. Mary Pickford brilha como a namoradinha da América, uma verdadeira pioneira que reescreveu as regras do estrelato durante a era do cinema mudo. Nascida com uma faísca inata para a performance, a jornada de Pickford de estrela infantil à potência cinematográfica não é nada menos que lendária. Ela não era apenas uma presença deslumbrante na tela. Ela redefiniu como os atores poderiam assumir o controle de suas carreiras ao cofundar a United Artists. Esse movimento ousado lhe concedeu um controle sem precedentes sobre a produção de filmes e lucros, permitindo que sua visão criativa florescesse enquanto assegurava seu legado financeiro. Como a querida dos filmes mudos, ela cativava o público com seu encanto cativante e narrativas envolventes, reunindo uma base de fãs devota que transcendeu fronteiras. Os marcos financeiros por trás de sua ascensão, 14 milhões e 900 mil dólares na época de sua morte e 130 milhões de dólares ajustados na moeda de hoje, não são meros dígitos, mas um testemunho de seu impacto cultural e triunfo financeiro. Sua perspicácia comercial e determinação incansável ajudaram-na a negociar acordos que estabeleceram novos padrões em Hollywood. Tudo isso enquanto mantinha uma humildade que ressoava com o público.
A influência de Mary está entrelaçada no próprio tecido da história do cinema, provando que artes e perspicácia para negócios podem se fundir em sucesso duradouro. Ao celebrarmos suas contribuições atemporais, fica claro que sua história continua a inspirar e cativar, deixando uma marca indelével em Hollywood para sempre. Fred MacMurray. Fred MacMurray criou um nicho único em Hollywood, com uma carreira que unia de forma harmoniosa intensidade dramática e papéis calorosos para a família. Conhecido amplamente por sua atuação cativante em Pacto de Sangue e por seus personagens inesquecíveis nos clássicos amados da Disney, a versatilidade de MacMurray na tela o tornou um favorito perene. Fora das telas, no entanto, sua estratégia financeira era tão notável quanto seu talento para atuar. Com uma frugalidade inata e um olhar aguçado para oportunidades, ele construiu uma riqueza significativa, através de investimentos prudentes em imóveis e decisões inteligentes. Investimentos. Seus ganhos de 17 milhões e 100 mil dólares na época de sua morte, que equivaleriam a 150 milhões de dólares hoje, provam que uma abordagem disciplinada para a gestão de dinheiro pode coexistir com uma carreira de alto perfil. Sua cuidadosa administração de sua fortuna garantiu que, apesar da natureza volátil de Hollywood, seu legado se estendesse bem além de seus papéis no cinema. A história de Fred é de poder discreto. Um homem que entendeu que a verdadeira medida do sucesso não está apenas nos números de bilheteria, mas na capacidade de preservar e aumentar sua riqueza ao longo do tempo. Seu exemplo continua a ressoar tanto com atores quanto com investidores, incorporando o equilíbrio perfeito entre realização artística e estabilidade econômica. George Randolph Scott. George Randolph Scott destaca-se como um ícone essencial do faroeste. Um protagonista cujo charme robusto e determinação inabalável conquistaram corações durante os anos dourados de Hollywood. Conhecido por sua presença imponente em filmes das décadas de 1930 a 1950, a jornada de Scott foi definida não apenas por seus atos heróicos nas telas, mas também por sua abordagem meticulosa à riqueza. Ele acumulou 25 milhões e 100 mil dólares na época de sua morte, um valor que ajustado seria 220 milhões de dólares hoje, sublinhando um legado construído tanto por mérito cinematográfico quanto por prudência financeira. Por trás daquele chapéu de cowboy e olhar penetrante estava um homem que valorizava a poupança diligente e investimentos astutos. Seus hábitos financeiros disciplinados garantiram que sua fortuna crescesse de forma constante, um feito impressionante em uma indústria conhecida por riquezas passageiras. A filmografia de Scott está repleta de papéis que definiram uma geração, enquanto sua perspicácia, fora das telas, lhe proporcionou uma base segura muito depois que as câmeras pararam de rodar. Sua influência duradoura é um testemunho da ideia de que o verdadeiro sucesso em Hollywood exige uma combinação de talento bruto, perseverança e bom senso financeiro, um equilíbrio que continua a inspirar não apenas futuros atores, mas qualquer pessoa que busca unir paixão criativa com sabedoria prática. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn continua sendo um emblema de independência desenfreada e elegância atemporal, vencedora de 4 Oscars, cujo legado transcende a tela prateada. Com um compromisso inabalável com sua arte e um espírito desafiador que desafiava o status quo, Hepburn traçou seu próprio caminho em uma era que valorizava a conformidade. Ela deixou 30 milhões de dólares na época de sua morte, uma quantia que se traduz em 262 milhões e 500 mil dólares na moeda de hoje, refletindo não apenas seus triunfos cinematográficos, mas também sua notável perspicácia financeira. Sua majestosa propriedade em Connecticut serviu tanto como um refúgio do implacável brilho de Hollywood, quanto como uma tela para sua duradoura generosidade. Corajosa o suficiente para incluir legados de caridade em seu testamento, ela garantiu que sua fortuna elevaria os outros muito depois de sua última apresentação. Cada interpretação que ela entregou ressoava com autenticidade e coragem, estabelecendo um legado construído sobre determinação, inovação e a recusa em ser limitada pela convenção. A vida de Hepburn nos lembra que a verdadeira grandeza é medida não apenas por prêmios ou elogios, mas pela busca incansável do próprio caminho e o desejo de deixar o mundo melhor do que o encontramos. John Wayne. John Wayne é um ícone duradouro de carisma robusto e do espírito americano por excelência. Um astro icônico dos westerns, Wayne desbravou caminhos tanto dentro quanto fora da tela.
capturando a atenção com uma presença que podia mover montanhas. Sua carreira o levou a acumular 50 milhões de dólares na época de sua morte, uma quantia que seria equivalente a 437 milhões e meio de dólares nos termos de hoje, destacando não apenas suas atuações memoráveis em clássicos do faroeste, mas também suas incursões em empreendedorismo astuto. Com um olhar atento para oportunidades, ele formou suas próprias empresas de produção e seguiu diversos empreendimentos comerciais que fortaleceram sua reputação como um inovador na indústria. A persona dura e resoluta de Wayne na tela se traduziu perfeitamente em sucesso no mundo real, enquanto ele navegava pelas complexidades de Hollywood com coragem e determinação. Sua história é de decisões ousadas e uma busca implacável pela independência. Um verdadeiro testemunho das recompensas de ousar ser diferente e tomar controle do próprio destino. Bing Crosby. O lendário charme e a voz melodiosa de Bing Crosby continuam a ressoar nos anais da história do entretenimento. Renomado tanto como cantor quanto como ator, Crosby quebrou recordes com as vendas de seus álbuns e provou que um canto suave podia conquistar corações ao redor do mundo. Ele acumulou 50 milhões de dólares na época de sua morte, um valor que se traduziria para 437 milhões e 500 mil dólares hoje, marcando um legado construído sobre genialidade musical e perspicácia nos negócios. Além de seus sucessos no topo das paradas, Crosby era um mestre da reinvenção, um investidor sábio que entendia que a prosperidade poderia ser cultivada através de negócios imobiliários cuidadosamente escolhidos e planejamento financeiro estratégico. Seus investimentos criaram uma base duradoura, que rivalizou com seus sucessos no palco, atingindo um equilíbrio perfeito entre inovação artística e gestão pragmática de dinheiro. A jornada de Crosby permanece uma combinação harmoniosa de talento, determinação e o poder duradouro de investimentos inteligentes. Uma inspiração para quem acredita que o sucesso pode ser tanto uma arte quanto uma ciência. Lucille Ball. Lucille Ball transformou o mundo da televisão com um brilho que transcendeu a tela, gravando para sempre seu nome entre a realeza do entretenimento. Como estrela de I Love Lucy, ela entregou performances icônicas que deixaram o público em risos e revolucionou a indústria com sua perspicácia nos negócios. O legado financeiro de Ball permanece forte em 50 milhões de dólares na época de sua morte, equivalente a 450 milhões de dólares hoje, sublinhando sua influência notável na televisão e além. Como co-proprietária da Desilu Productions, ela ajudou a criar vários sucessos televisivos que redefiniram a narrativa para a tela pequena, rompendo com as restrições tradicionais dos estúdios para conquistar independência criativa. Sua carreira foi uma aula magistral em equilibrar humor com inteligência empresarial, ganhando tanto a aclamação da crítica quanto uma riqueza duradoura. O espírito inovador e a tenacidade de Ball servem como um lembrete duradouro de que por trás de cada performance brilhante há uma alma determinada, pronta para desafiar o status quo e moldar uma indústria para as gerações futuras. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn exalou uma elegância que redefiniu o cinema clássico, deixando uma marca indelével nos corações de milhões. Celebrada por papéis inesquecíveis em Bonequinha de Luxo e A Princesa e o Plebeu, ela acumulou 55 milhões de dólares na época de sua morte, uma quantia que se ajusta para 481,3 milhões de dólares na moeda atual, destacando um legado construído tanto em brilhantismo artístico quanto em charme atemporal. Além da tela prateada, o espírito humanitário de Hepburn brilhou intensamente enquanto ela apoiava a Unicef, usando sua fama para defender os direitos das crianças e os esforços de ajuda em todo o mundo. Seu estilo refinado e presença graciosa a transformaram em um ícone global, cuja influência transcende a história do cinema. A carreira de Audrey foi uma mistura magistral de beleza, talento e benevolência. Um lembrete de que o verdadeiro estrelato envolve não apenas encantar o público, mas também retribuir ao mundo. Seu legado perdura como um farol de esperança e elegância, inspirando tanto atores quanto ativistas a perseguirem a excelência com coração e propósito. Gene Autry. Gene Autry, conhecido como o cowboy cantor, traçou um caminho único que harmonizou entretenimento com destreza empresarial. Sua carreira rendeu-lhe 57 milhões e 100 mil dólares na época de sua morte, uma soma que equivaleria a 500 milhões de dólares hoje, sublinhando seu sucesso não apenas como artista,
mas também como um empresário astuto. A voz carismática de Autry e seu charme caseiro cativaram fãs no rádio e na televisão, enquanto seus empreendimentos em empresas de mídia e suas estratégias de negócios expandiram sua influência muito além da tela. Ele construiu e gerenciou veículos de comunicação com uma abordagem inovadora, que ajudou a moldar a indústria do entretenimento por décadas. O legado de Autry é uma combinação marcante de talento artístico e perspicácia financeira, um testemunho de como a independência criativa pode impulsionar o sucesso duradouro. Sua jornada inspira as futuras gerações a perseguirem suas paixões com ousadia, lembrando-nos de que o espírito pioneiro de um verdadeiro ícone nunca se apaga. Cary Grant. Cary Grant revolucionou a arte do estrelato como um dos primeiros atores independentes de Hollywood, combinando charme com um aguçado senso para negócios. Ele deixou $60 milhões na época de sua morte, um valor que se traduz em $130 milhões na moeda de hoje, marcando um legado definido por negociações inovadoras e uma presença magnética na tela. Conhecido por garantir taxas por filme, combinadas com participações nos lucros, Grant abriu caminho para uma geração de atores assumirem o controle de seus destinos profissionais. Seu comportamento sofisticado e timing impecável na tela foram acompanhados por sua abordagem astuta fora dela, estabelecendo novos padrões em negociações de contratos que remodelaram o cenário empresarial de Hollywood. O legado de Cary Grant é um testemunho do poder da liberdade criativa e da importância de entender o próprio valor, inspirando futuros talentos a negociar com confiança e buscar a excelência com coração e inteligência. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, o gênio por trás de uma revolução cinematográfica, continua sinônimo de brilhantismo criativo e sucesso financeiro pioneiro. Em uma época em que salários recordes eram a norma, ele acumulou $150 milhões na época de sua morte, um valor que, quando ajustado, atinge impressionantes $1,310 bilhões na moeda de hoje, servindo como um poderoso lembrete de suas conquistas revolucionárias. Chaplin conquistou seu lugar na história não apenas por suas performances inesquecíveis em filmes mudos, mas também por reter astutamente os direitos de muitas de suas criações. Seu personagem icônico mesclou humor e patos em uma forma de arte distinta que transcendeu barreiras linguísticas, cativando o público ao redor do mundo. Ao negociar contratos que quebraram recordes e proteger sua propriedade intelectual, Chaplin preparou o terreno para que futuras gerações de artistas pudessem ter maior controle sobre seu trabalho e seus ganhos. Sua trajetória exemplifica como o gênio artístico, quando aliado a uma astúcia empresarial inovadora, pode transformar toda uma indústria. O legado duradouro de Chaplin continua a influenciar cineastas e empresários, garantindo que seu espírito pioneiro viva em cada cena atemporal e em cada ousado empreendimento comercial que se atreva a seguir seus passos. Doris Day. Doris Day iluminou Hollywood com uma rara combinação de charme musical e talento cinematográfico que conquistou corações ao longo de gerações. Renomada por sua presença luminosa tanto no cinema quanto na música, a carreira de Day foi definida por uma habilidade inflexível de se adaptar. Desde cedo, ela encantou o público com papéis memoráveis que mostravam sua destreza vocal e talento para atuar. No entanto, como muitos no mundo imprevisível do entretenimento, ela enfrentou reveses financeiros pessoais que poderiam ter prejudicado seu legado. Em vez disso, Doris Day enfrentou o desafio, reconstruindo sua fortuna com uma resiliência notável. Por meio de investimentos astutos em programas de televisão, empreendimentos estratégicos no setor imobiliário e uma série de acordos comerciais inteligentes, ela transformou a adversidade em um novo capítulo de sucesso. No momento de sua morte, os ganhos de Day eram de $200 milhões, um valor que, ajustado para o cenário econômico atual, se traduz em aproximadamente $1,750 bilhões. Sua jornada é um testemunho não apenas de sua versatilidade artística, mas também de sua permanente perspicácia financeira. A história de Doris Day nos lembra que, mesmo diante de contratempos, um espírito de reinvenção e determinação pode levar alguém a alcançar uma prosperidade duradoura. Seu legado continua a inspirar tanto admiradores do clássico Hollywood, quanto aqueles que acreditam que o verdadeiro sucesso é medido pela coragem de se reinventar e triunfar sobre os obstáculos da vida. Elizabeth Taylor.
A luminosa carreira de Elizabeth Taylor abrangeu uma vida de brilho cinematográfico, começando com suas atuações ternas em clássicos infantis como A Mocidade é Assim Mesmo, e amadurecendo em papéis inesquecíveis em épicos, como Cleópatra. Com uma presença magnética na tela que cativou audiências em todo o mundo, Taylor não apenas redefiniu beleza e talento, mas também inovou como uma empresária perspicaz. Além de suas conquistas na atuação, ela construiu meticulosamente um império empresarial multifacetado, que incluía uma linha de fragrâncias altamente bem-sucedida e vários empreendimentos lucrativos. Seu legado financeiro, marcado por $600 milhões na época de sua morte, agora ajusta-se a uma incrível faixa entre 5 bilhões, 250 milhões e 8 bilhões, 750 milhões de dólares na moeda de hoje. Esta transformação de uma estrela mirim para um ícone global é um testemunho de sua determinação incansável, inovação e aguçado senso para negócios. A história de Taylor é uma de reinvenção e influência duradoura. Uma narrativa que demonstra como a excelência artística pode ser unida a um espírito empreendedor perspicaz. Seu legado continua a ressoar, não apenas através de seus filmes atemporais, mas também como um farol de sucesso nos negócios, inspirando futuras gerações a buscar tanto a excelência criativa quanto a financeira, com paixão e determinação. Bob Hope. A carreira de Bob Hope estendeu-se por décadas, tornando-o um dos comediantes e atores mais amados da história do entretenimento. Seu raciocínio rápido e humor descomplicado trouxeram risadas a milhões, tanto no palco quanto na tela. Mas Hope era mais do que apenas um mestre da comédia. Ele também era um investidor astuto, com um olhar afiado para o mercado imobiliário. Ao longo de sua longa e ilustre carreira, ele expandiu sua influência muito além de sua persona na tela, ao adquirir grandes extensões de terra na área de Los Angeles e em outras regiões privilegiadas. No momento de seu falecimento, sua fortuna foi estimada entre 700 milhões e 1 bilhão de dólares. Uma cifra que, ajustada para a economia de hoje, varia de aproximadamente 6 bilhões 125 milhões a 8 bilhões 750 milhões de dólares. O sucesso financeiro de Bob Hope é tão duradouro quanto seu legado na comédia, sublinhando o poder de combinar talento criativo com visão estratégica de negócios. Sua habilidade em navegar pelas marés imprevisíveis de Hollywood enquanto fazia investimentos astutos deixou uma marca indelével, tanto no mundo do entretenimento quanto no dos negócios. A história de Hope continua a inspirar, lembrando-nos que o verdadeiro sucesso é construído sobre uma base de risos, trabalho árduo e a coragem de investir no próprio futuro.